Louvado seja esse Deus maravilhoso, né, irmãos? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, que, apesar de ter todo o poder que tem, e de reconhecer e saber da nossa fraqueza, dos nossos sentimentos tão pequenos, tão pobres, né? Ele nos suporta, cuida da gente, se preocupa com a gente. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz que Deus nos ama. E a gente vê aqui, lendo a Bíblia, as profecias, os acontecimentos, a gente vê que mesmo quando Deus deixa o povo sofrer, Deus só deixa o povo sofrer porque sabe que é só através do sofrimento que a maioria absoluta das pessoas se transformam. Se a pessoa não passar por um deserto, por uma dificuldade, ela não consegue enxergar a verdadeira matemática da vida e não muda, não é? A gente vê o exemplo das pessoas, vê o começo, o meio, o fim da vida das pessoas, a gente vê que aqueles que andam pelo caminho errado lá na frente não têm sucesso, muitas vezes a aparência engana a gente, né? Por isso que o Salmo 73 é tão importante na vida do cristão, porque ali tem um relato exatamente disso, porque as pessoas, irmãos, que fazem o mal, as pessoas que andam no caminho do mal, não importa da quantidade de mal, né? Porque Deus fala que quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Não existe roubinho nem roubo grande, né? Se você roubar uma caneta simples de uma pessoa, pode ser até de um amigo, a pessoa fica chateada, não aceita, né? Então não existe roubo pequeno, roubo é roubo, errado é errado, traição é traição, né? E no nosso íntimo, a pessoa que nós somos, nós não aceitamos coisa errada, mesmo quem faz coisa errada. E o que nós vemos aqui no livro de Gênesis e Apocalipse é a história de pessoas que andaram contrários aos caminhos de Deus, aos mandamentos, estatutos, juízos de Deus, essas pessoas pagando. Embora muitas vezes assim no dia a dia a gente olha e acha que as pessoas estão se dando bem. Não, lá roubou, enganou, mas está bem, entendeu? Porque a gente olha só para a aparência. A gente não conhece o íntimo das pessoas, o dia a dia, a vida particular, o pensamento da pessoa. Porque a maior pobreza, irmãos, é a pobreza de espírito. É a pobreza sentimental, é a pobreza psicológica, essa é a maior pobreza. A Bíblia diz que pessoas muito ricas, muito poderosas, muitas vezes não conseguem dormir, elas têm um pasmo de coração, têm um medo que está dentro dela ali, né? Que uma folha que cai assusta a pessoa, e muitas pessoas vivem assim, né? Aparentemente está tudo maravilhoso, mas na verdade as coisas no interior delas estão indo de mal a pior. Nós vemos agora esse exemplo que está acontecendo nessa guerra lá no Oriente Médio, né? Pessoas que gastaram bilhões de dólares investindo em armamentos para causar dor e sofrimento nos outros, ao invés de estar pegando todo esse dinheiro que
na verdade, receberam da natureza, receberam de Deus, de graça, né? O petróleo nasce ali, uma região com abundância de petróleo. Esses governantes, ao invés de pegar esse dinheiro e fazer hospitais excelentes, escolas excelentes, né? Criar um sistema de alimentação para toda a população, dar essa riqueza para a população, os caras passaram mais de 40 anos construindo armas para matar os outros, matar inocentes, entendeu? Mas agora nós estamos vendo aí o preço que estão pagando, né? O preço caro que estão pagando. Não fica, irmãos, de graça nada de errado que você faz, porque a justiça de Deus, ela é eterna. A justiça de Deus sempre vai prevalecer. O mal nunca vai prevalecer. Por mais que a gente queira fazer a nossa própria justiça imediatamente, e uma coisa até que eu acabei de ouvir agora mesmo, né? Nós temos um defeito de achar que o erro é da vítima. Não, mas aconteceu isso porque eu errei, eu devia ter feito assim, assim, assim. Irmão, o erro é de quem faz a coisa errada, não é da vítima. Ah, mas você deixou a sua moto ali e não trancou, né? Realmente, eu pensei que eu só ia entrar na padaria, sair rapidamente, mas acabei conversando, me distraindo, eu errei em deixar a moto ali. Você não errou, não errou, foi quem roubou. Entendeu? Nós temos mania de botar culpa na vítima. A vítima não tem culpa, a vítima tem que ter apoio. Não é? Muitas vezes, por exemplo, olha o que as mulheres sofrem nesse mundo. A mulher, às vezes, é agarrada à força, e sempre quando ela relata essa tragédia pela qual ela passa, sempre tem alguém que diz, por que você usou essa roupa, por que você estava passando ali, por que você estava fazendo isso, fazendo aquilo, entendeu? Ainda bota a culpa na pessoa, mas o culpado é quem forçou aquele relacionamento, entendeu? Então, nós temos que aprender isso, irmãos, a colocar as coisas nos seus devidos lugares e entender que tem o projeto do homem aqui na terra, tem o projeto dos demônios e tem o projeto de Deus. Todo aquele que recebe uma Bíblia, Deus está convidando ele para pertencer ao projeto dele, que não tem nada a ver com esses outros projetos. E, para você pertencer ao projeto de Deus, você tem que, infelizmente, se humilhar, entendeu? Sair do seu casulo, né? Largar os seus próprios pensamentos, o seu gênio, a forma como você foi criado. Você tem que tomar uma atitude de nascer de novo e ter um relacionamento especial, um relacionamento diferenciado com Deus. Se você trouxer para o relacionamento com Deus aquilo que o homem te ensinou, ou aquilo que você formou como personalidade da sua vida, junto com seu gênio, não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Por isso que Jesus fala lá no livro de João, no capítulo 3, necessário é você nascer de novo. No relacionamento com Deus, irmãos, não tem nada a ver com o relacionamento com o homem. Por isso que é difícil. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus viesse, ninguém ia suportar a palavra dele. Porque é uma palavra real. Entendeu? É uma palavra real. Uma coisa que nós temos que prestar atenção é no seguinte: nós somos seres espirituais que, por acaso, por causa do projeto de Deus, que é muito sofisticado e muito misterioso, nós não sabemos as razões corretas e totais desse projeto, mas por causa do projeto de Deus, nós estamos vivendo aqui na Terra nesse corpo. Né? Assim como, por exemplo, você compra uma bicicleta, você compra um carro, você compra uma moto, para que serve
esses bens. Não é para levar o seu corpo. Você monta na bicicleta, vai de um bairro para o outro. Você monta num carro, vai de uma cidade para o outro. Você monta num avião, você vai de um país para o outro. São veículos que transportam o seu corpo, né? Mas você pega um carro, por exemplo, você vai daqui a São Paulo, 700 quilômetros, você vai conduzindo esse carro da melhor forma possível, o tempo todo usando a sua razão, a sua matemática. É a mesma coisa esse corpo que nós temos. Esse corpo que nós temos é o veículo que nós temos para transportar a pessoa que nós somos aqui na Terra. Nós temos que usar a razão, a matemática, para poder, durante a caminhada nossa aqui na vida, de 50, 70, 100, 110 anos, a gente conduzir esse corpo. Porque nós não somos esse corpo, irmãos. Inclusive, Deus ele esclarece muito bem essa situação aqui. Que Deus diz que nos colocou em vaso de barro. O nosso corpo é fraco, é terreno, é miserável, é complicado. Por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso o tempo todo. A Bíblia fala, ai do homem que confia no homem. Né? Por quê? Porque esse é o projeto de Deus, é um projeto de transformação da pessoa que você é. Entendeu? Você não é esse corpo. Esse corpo é apenas um veículo que você está nele. Entendeu? Então você tem que olhar para essa pessoa que você é e buscar ter um relacionamento com Deus dentro do projeto de Deus. Para quê? Para que você esteja preparado quando você for chamado por Deus para viver no reino dele. Não é? Porque, com certeza, se você, enquanto estiver vivo, não entender o que está escrito aqui na Bíblia, não entender essa mensagem que Deus nos deu, esse caminho, esse projeto, você vai sofrer. Você vai sofrer. Porque aqui a Bíblia fala sobre o julgamento de Deus, fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, fala sobre o sofrimento que as pessoas vão ter na grande tribulação. Né? Eu prefiro não passar pela grande tribulação. Estou lutando para isso, porque eu acredito na grande tribulação, acredito na segunda morte, acredito na ressurreição na vida eterna, e é para isso que eu luto. Né? O projeto do homem, irmãos, é falido, né? O amor do homem é miserável. Se a gente for contar as decepções que a gente teve na vida, a gente desanima. Entendeu? A gente desanima. Deus traz para nós uma coisa muito diferente, um amor diferente, um relacionamento diferente, uma amizade diferente, né? Uma forma de vida totalmente diferente, que, se você buscar lá dentro do seu interior, lá a pessoa que você é isso que você quer. É isso que todo mundo quer, né? E é uma decisão difícil de tomar, a gente tem que tomar a cada dia, porque a pressão do mundo e a pressão do nosso corpo, a pressão da nossa alma, do nosso coração, ela é muito grande sobre a nossa vida, né? Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 33, que diz a palavra do Senhor assim: esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Aqui você vai ver uma referência para entender melhor o contexto desse relato aqui, lá em Êxodo 19, 18 e 20, Juízes 5, 4 e 5, Abacuque capítulo 3, versículo 3 e 6, Atos capítulo 7, versículo 53, Gálatas capítulo 3, versículo 19 e Apocalipse capítulo 5, versículo 11.
Então aqui fala sobre o fogo da lei. O que é o fogo da lei? Porque a lei de Deus é o projeto de Deus, né, para o ser humano. Porque nada, nem na terra, nem no céu, existe sem lei, né? Tudo tem lei, até o caos, o caos tem lei também. Não existe nada sem lei, não, né? Lei química, lei física, lei matemática, lei espiritual, e vai por aí afora. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Olha aqui, está deixando claro que Deus ama os povos. Postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben, e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que ele disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendestes junto às águas de Meribá. E aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Olha aqui o versículo 8, aqui é interessante, você vai ver uma referência lá em Êxodo 20, 30, Salmos 106, 16, e falando aqui sobre as águas de Meribá, né? Versículo 10, ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel, puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos e com o mais excelente dos solteiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Aqui está falando sobre o relacionamento de Deus com cada tribo, porque cada tribo representa uma genealogia, uma forma diferente de ser, uma forma diferente de pensar, mas você vê que Deus ama a todos e tem um relacionamento com cada um, né? E fala sobre a bênção também de cada um. E ele tem a glória do primogênito, do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Este, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu Issacar nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa, e despedaçam sobre o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão, que salta de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. E de Asser disse: bendita seja Asser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os seus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Aqui você vai ver uma referência lá em Êxodo 15, 11, Deuteronômio 32, 15, Salmos 68, 4 e 33, Salmos 104 e 3. Irmãos, aqui está uma palavra muito interessante, né? E complexa,
mas dizendo da preocupação de Deus com todos nós, que Deus está nos observando, Deus está vendo tudo o que estão fazendo com a gente, né? Está vendo as nossas falhas, nossas fraquezas, mas principalmente o desejo nosso de aprender, de conhecer a Deus, de lutar para cada dia mais nos aproximarmos de Deus e mostrando que Ele é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, né? Como diz no versículo 27 que o Deus eterno é a tua habitação e por baixo estão os braços eternos, e Ele lançará o inimigo de diante de ti e dirá, destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro é a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. E é o que nós estamos vendo acontecer hoje, né, irmãos? Vários governos no mundo, países no mundo, dedicando anos as suas inteligências, o seu poder financeiro, seu poder político, para destruir Israel completamente, e acharam até que o ano passado iam conseguir, né? Prepararam uma trama enorme, esqueceram de combinar com Deus, né? Fizeram aquele ataque absurdo lá em Israel, mataram mais de 1.500 pessoas, levaram pessoas cativas, fizeram todo tipo de crueldade, e acharam que com aquele ataque ali iam destruir Israel, que é um paizinho pequenininho, mas esqueceram que Deus está com eles, é um povo escolhido de Deus, assim, não só porque aquele povo ali, né? Porque hoje nós temos o Israel de Deus. Na verdade, sempre houve o Israel de Deus, né? Deus fez uma grande obra no Egito, no Líbano, em todos esses países, né? E sempre vai ter um remanescente, sempre vai ter um rabisco, né? E nós, que estamos longe dessa terra, mas somos o Israel de Deus também. Então, irmãos, temos que lembrar sempre que o inimigo pode fazer o que quiser contra nós, mas como Jesus disse, né? Nós temos que temer aquele que pode matar a pessoa que nós somos, porque se matar o corpo, irmãos, o corpo vai morrer igual, né? Eles não conseguem te matar, pode matar o seu corpo, né? Pode roubar tudo que é seu, mas se não tirar de você a presença de Deus, se não tirar de você a fé que você tem em Deus, o amor que você tem por Deus, eles não conseguirão tirar nada de você, porque Deus tem o melhor para nós e tem um futuro maravilhoso para nós. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso,